Pessoal, eu queria comentar um pouco do assunto da ponte, tá? Essa ponte que desabou, ela fica localizada na divisa entre o Maranhão e o Tocantins, tá? Essa informação é importantíssima. Foi uma ponte construída na época ainda do Juscelino Kubitschek, tá? Essa ponte tem 60 e poucos anos de idade. E por que eu tô dizendo isso? Porque é claro que o bolsonarismo já começa a fazer o uso político da tragédia. Então a gente já vê influenciadores bolsonaristas, como aquele Lisboa, a culpa é de quem? E começa também a Júlia Zanata montando, inclusive, uma central para recebimento de denúncias anônimas e não sei o que e tal. Acho que a primeira denúncia anônima que deveria cair no e-mail dela é que, por exemplo, porque essa ponte tem 64 anos, como eu disse, né? Então ela passou o governo Bolsonaro, não foi agora que ela envelheceu e ficou podre, né? A responsabilidade é sim também do governo Lula. Agora, eu diria que um governo que está há 1 ano e 11 meses completos, né, vai fazer 2 anos, o prazo ali até para abrir uma licitação, até identificar essa obra, abrir uma licitação para consertar e tal, eu acho que quem ficou dos 4 anos anteriores tem, no balanceamento das culpas, é até maior a culpa do que quem está há 2 anos, né? Que tem culpa também, deixando bem claro aqui. Bem, e aí viralizou um vídeo de um sujeito que estava lá na hora do acidente, né? Porque parece que várias pessoas gravaram, a ponte tá muito ruim, não sei o quê. E tinha um sujeito fazendo um vídeo exatamente no momento em que a ponte caiu. Essa ponte já tem mais de 60 anos de existência, né? E como vocês podem ver através das redes sociais, dos noticiários, tem mostrado bastante que a ponte já não está mais suportando o grande fluxo de veículos pesados que passa por aqui. E eu gostaria de chamar a atenção das autoridades competentes para que viesse e tomasse uma providência, né? Eu quero até mostrar para vocês, chega aqui mais um pouco aqui, ó. Olha só, algumas rachaduras, olha só, essas rachaduras aqui, ó. Oi, William, sai daí! Olha, sai perto, doido! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Bem, pessoal, e só para fechar o vídeo, eu queria fazer um comentário rápido sobre essa celeuma envolvendo o editorial da Folha de São Paulo de ontem, tá? Folha de São Paulo, no jornal do domingo, trouxe um editorial dizendo: a conta do almoço grátis chega cedo ou tarde. Apenas se abandonar a gastança, Lula terá condições de concluir seu mandato sem pôr em risco a estabilidade macroeconômica. E fazendo um resumo breve aqui do editorial, eles dizem o seguinte: a opinião pela gastança escancarada na emenda de transição do governo, que expandiu a despesa federal em 150 bilhões, sempre tem fôlego curto. Na sequência, colhem-se mais inflação, juros e endividamento, como alertou sob severa crítica a Folha em dezembro de 2022. Ao final, a receita insustentável acabará por impactar negativamente o emprego. Aqui eu já tenho uma discordância, tá? Porque, por exemplo, quando foi feito o arcabouço e esse gasto autorizado, né, ou seja, o Congresso deu na transição em 2022 para 2023, o Congresso deu ao governo um cheque de 150 bilhões de reais. E muito ali para arcar com os compromissos de campanha, o Bolsa Família em R$800 e etc. Minha Casa Minha Vida, as coisas que tinham sido prometidas na campanha. E a reação do mercado foi boa até. O dólar caiu para cerca de 4,70 nos meses que se seguiram. Bem, mas só para fechar aqui o comentário da Folha, né, o editorial. Aí eles falam assim: a economia caminha para um cavalo de pau se não houver freio de arrumação urgente na política fiscal. A velha artimanha de Lula de acusar um complô de operadores financeiros pela situação terá pouca serventia. A condição de devedor contumaz do Tesouro Nacional foi acentuada. Sem tomar vultosos e frequentes empréstimos, a máquina pública entra em colapso. Bem, a Folha conclui dizendo que encapsular-se na teoria do almoço grátis vai conduzi-lo, Lula, né? Vai conduzi-lo para um fiasco parecido com o de Dilma Rousseff, o que seria uma pena, pois em quase todos os outros setores o governo atual supera o de Jair Bolsonaro. Bem, a reação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi muito forte, né? Ela veio aqui e disse o seguinte: o delirante editorial da Folha hoje, falando até em risco de hiperinflação, é uma aposta descarada contra o país. Nenhum governo do presidente Lula, inclusive esse, praticou expansão ilimitada do Estado, como acusa o jornal irresponsavelmente. Estamos saindo de um déficit de 2,1% do PIB em 2023 para algo em torno de 0,25% esse ano. Um esforço fiscal sem precedentes e a Folha acha pouco. Ela diz os dados positivos do governo, que o país voltou a crescer, com mais renda e salário, gerando empregos, e não existe mesmo almoço grátis, mas sempre existiu uma disputa pelos recursos do Estado, entre as milhões de famílias que o governo Lula está resgatando e os pouquíssimos que fizeram banquete às custas dos juros da dívida e da indecente concentração da riqueza no país. Bem, minha opinião aqui é o seguinte: os dois lados apontam coisas que realmente existem,
tá? Por exemplo, a Glaze foi bem quando ela apontou uma questão interessante. O Brasil praticamente não tem mais déficit primário. E de todos esses países que estão na lista, o Brasil é o que tem a melhor situação fiscal primária. Quando eu digo primário, é antes do pagamento do juro e o principal da dívida pública. Então por que o Brasil está pagando tão caro para se financiar? Por que a despesa de juros do Brasil ela responde a praticamente todo o déficit nominal do país? Essas questões a Folha passa ao largo, né? Ela não toca nesse assunto, que a situação primária do Brasil comparado com o restante do mundo, até boa. Basta ver esse gráfico, né? Que o déficit primário é esse azul escuro. E vocês vejam que o do Brasil ele é quase inexistente. Nos outros países ele é enorme. E aí vocês vejam que o déficit do Brasil, ele na verdade, o azul claro. O que é o azul claro? Que tá escrito aí interest, né? É juro. Agora, por outro lado, a Folha faz apontamentos corretos, né? Seja lá como for, de fato, a dívida era 71% do PIB do Brasil em 2022 e no final do mandato do Lula ela vai estar em 84%, ou seja, um acréscimo de quase 15 pontos percentuais na dívida pública brasileira em 4 anos. É muita coisa. Agora, o que nem Glaze Hoffmann fala, nem a Folha de São Paulo fala, é que a origem do problema é cambial, né? Não é fiscal. Esse que é o ponto central. Isso explica, por exemplo, por que o Brasil, com 80% de relação dívida-PIB, o Brasil já está tendo todo esse problema, esse fuzuê, e por que o Japão tem 300% de relação dívida-PIB e não tem fuzuê nenhum, paga um juro baixíssimo para se financiar. Então, por quê? Porque o Japão é uma potência exportadora, exporta 4 vezes mais que o Brasil. Então, o Japão atrai uma avalanche de dólares todos os anos por meio da balança comercial, né? Por meio da exportação de produtos, de bens físicos. Aí, quando a gente vê o Brasil, ao invés de superávit com o mundo, ele tem déficit, tá? Quando soma a balança comercial mais a balança de serviço, o Brasil tem um rombo gigantesco que dá mais de 2% do PIB, dobrou de 2023 para 2024. Ou seja, o Brasil exporta de menos para o mundo e importa demais, tá? E aí fica desbalanceado. E como é que ele fecha esse buraco? Ele fecha esse buraco com esses dólares de capital especulativo de curtíssimo prazo de gente que vem aplicar na Selic aqui no Brasil, tá? E é por isso que esse pessoal cobra um juro tão alto, né? O Brasil depende desse pessoal trazer dólares para cá. Essa é a razão de todo esse problema aí. E aí a minha crítica nesse ponto vai aos dois, né? Vai para a Folha de São Paulo e vai também para a Glaze Hoffmann por não abordarem o cerne da questão em nenhum dos dois textos. E pessoal, vocês já devem ter percebido que a partir de hoje, quem, digamos, assumiu, quando você clica nessa mensagem, eu sempre falo disso aqui, né? Da oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo.